Olá, pessoal! Dando continuidade ao episódio de hoje da Talk in Loco, nosso convidado de honra, Dr. Rafael Viana, nosso secretário de Defesa Social e Trânsito aqui do município de Curitiba. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre o contexto geral da área profissional e pessoal do Dr. Rafael, pode acompanhar nossa parte número 1, onde ele comenta um pouquinho de tudo isso. Agora sim, né, doutor Rafael, nós vamos para a parte da segurança pública no tempo e no contexto atual. Quais os principais desafios da segurança pública nos dias de hoje, doutor? Segurança pública, na verdade, é o principal problema do Brasil, né? É o que incomoda a todos, é o que traz dúvidas das melhores políticas, o que traz discussões, o que elege os nossos representantes. Então, a área da segurança pública, eu diria que é o problema brasileiro atual. A gente tem várias questões debatidas, discutidas na nossa sociedade, mas eu entendo que a segurança pública é o principal problema. E é um problema não só no Brasil, mas no Brasil ele tem esse destaque, né? Mas é um problema mundial, porque efetivamente é um tema complexo. A segurança pública ela envolve diversas áreas do conhecimento e a gente ainda não tem, dentro da criminologia, respostas suficientes para explicar o próprio crime e o criminoso. Essa que é a realidade. Então, a criminologia é essa ciência que estuda o crime, né, nos seus diversos aspectos. Então, ela estuda o crime em si, né, o que é crime, né, o que deve ser crime, assim, é o que o legislador quiser, pode variar de sociedade para sociedade, existe uma essência do crime, existe algo que sempre é crime em qualquer sociedade, em qualquer momento histórico. Então, assim, essa é a primeira dificuldade. Sim. Aí, depois disso, a gente tem o próprio criminoso, né? Assim, por que uma pessoa se torna criminosa? Então, assim, o que faz com que uma pessoa seja um criminoso e outra pessoa no mesmo contexto, com a mesma família, com a mesma formação social, cultural, as mesmas, enfim, a mesma formação psicológica, até hereditária, assim, um comete crime e o outro não comete crime. Assim, essas diversas circunstâncias que atuam e que faz com que uma pessoa seja um criminoso e outro não, elas ainda não são bem compreendidas. É evidente que tem várias pesquisas que apontam que tem fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, mas o simples fato de ter vários fatores atuando de maneira aleatória e sem a gente conseguir entender a preponderância de um ou outro já dificulta essa compreensão de como como surge um criminoso. Né? E ainda tem maior dificuldade quando assim, existem vários tipos de criminosos. Então tem o criminoso de oportunidade, tem o criminoso habitual, tem o criminoso patológico, tem o criminoso que tem o crime como meio de vida, tem o criminoso de colarinho branco, tem o criminoso... Enfim, assim, é uma ampla... um amplo rol aí de tipos de criminosos que exigem também políticas variadas e que a gente não consegue saber a causa básica, a causa principal, o fator determinante do crime, assim, de alguém se transformar num criminoso. Isso é uma dificuldade e aí isso permite também, com a falta aí desse embasamento da criminologia, principalmente aqui no Brasil, aí, políticas públicas na área da segurança pública populistas, ou seja, que levam para lados, como eu falei, extremos, ou seja, todo mundo busca essa complexidade, entender, a gente vê que a gente não consegue entender, são múltiplos fatores, o que a gente faz? Encontra uma bandeira para dizer assim, se a gente fizer isso, o crime vai estar solucionado, os criminosos não vão mais existir, a segurança pública está resolvida, e daí a segurança pública acaba se tornando quase uma área aí das políticas públicas que vai se agindo um pouco por intuição, ou por práticas que vão se estabelecendo, mas sem um suporte científico, racional, e muitas vezes até sem um suporte lógico, efetivamente. Então, essa dificuldade da área da segurança pública, eu acho que é o que caracteriza hoje a segurança pública no Brasil. Assim, a gente precisa ter políticas bem embasadas, mas a gente tem pouco acesso a esses estudos da criminologia, a ciência da criminologia, que também estuda a vítima, né?
Então, eu falei aí do crime, do criminoso, ela estuda a vítima e também o controle social da criminalidade. Então, né, porque algumas pessoas são vítimas e outras não. O que faz com que uma pessoa seja vítima sempre e outras nunca sejam vítimas de crime nenhum, convivendo na mesma cidade, andando na mesma rua, e de repente algumas pessoas são sempre vítimas. Então, assim, o porquê? Qual o fator? A gente não tem isso muito claro também. E o controle social da criminalidade, enfim, qual o melhor tipo de pena, qual o melhor sistema de justiça criminal, por que alguns criminosos, depois de punidos, reincidem na criminalidade, a reincidência de 50% de média é boa, é ruim, enfim. Veja a complexidade que é a criminologia, esse estudo do crime. E as políticas públicas na área da segurança trabalham com esses objetos aí de interesse, de pesquisa, mas sem buscar esse suporte na ciência, e aí tentam fazer políticas públicas que não são abrangentes e que não tratam de todos os fatores conhecidos, porque também a gente não tem respostas prontas e imediatas e que solucionem todo o problema da criminalidade, né? Então, é uma grande dificuldade, efetivamente, hoje você fazer políticas públicas de segurança no Brasil. E aí, como eu falei, fazer de maneira séria, evidentemente. Porque daí questões populistas ou respostas fáceis, daí bandido bom é bandido morto, ou eu sou o cara que vai acabar com o crime na cidade, ou eu vou prender todo mundo, ou tinha que ter uma pena determinada que faria com que todo crime não existisse mais. Esse tipo de coisa acaba que vai surgindo e tem bastante na segurança pública, justamente porque as pessoas estão buscando uma solução, né? Elas precisam de algum caminho, e aí todo mundo que levanta um caminho, ainda que falso, se torna uma pessoa a ser ouvida. Um herói. Um herói, assim, um falso herói, né? Um falso herói, que assim, é um vendedor de fumaça, né? Só pela que as pessoas, né? exatamente, estão tão carentes que o vendedor de fumaça consegue efetivamente o seu público. E isso aí vai prejudicando ainda mais, porque daí, né, existe daí um protagonismo na área da segurança pública de pessoas não preparadas, sem estudo, sem leitura, que não buscam se aprimorar a partir da criminologia, dos estudos de política criminal, do próprio direito penal, enfim, das ciências jurídico-criminais como um todo, da sociologia também. E isso vai dificultando cada vez mais as políticas sérias na área da segurança. E até porque essa parte de política pública específica da segurança pública, ela fica um pouco afastada de um contato direto com a população, porque enquanto ela está ali se preocupando, estudando, analisando, tomando umas medidas preventivas, a população enxerga quando algo acontece. O crime ele se torna um crime quando ele tem a efetividade de ser. Então eu vejo realmente assim que o trabalho de vocês é um trabalho muito árduo, muito eficaz, mas que se não há efetividade de um crime, ele passa desapercebido. E muitas vezes essa prevenção acabou deixando, né, que a população ficasse de uma forma protegida o suficiente para que esse crime não viesse a acontecer. Então, realmente, assim, é uma área que eu tenho muita admiração. Agora você falou dessa questão aí, e aí eu mesmo me pergunto, me coloco, se eu estivesse ouvindo isso, bom, tudo bem, essa constatação do problema da complexidade da segurança pública, a maioria das pessoas com alguma leitura, um pouco de bom senso já fez, né? Essa constatação é quase óbvia no Brasil. As dificuldades das políticas públicas de segurança também devido a essa complexidade. Tá, e o que efetivamente você propõe? O que existe em relação a isso? Bom, causas mais profundas da criminalidade, fator, mas e aí? Quando a gente não conhece isso, a gente fica sendo vítima, então, do crime, e nem os crimes que não acontecem. Isso daí, qual o impacto das políticas? Né? E para tentar diminuir essa complexidade da segurança pública e fazer as políticas de segurança e traçar as estratégias na área da segurança pública, eu divido a segurança pública em 4 grandes áreas. Então, a primeira área é a área que trata das causas mais profundas da criminalidade, ou seja, por que a gente tem no Brasil uma cultura de violência e de criminalidade. Então, existe essa cultura de violência e de criminalidade no Brasil e existem causas profundas de formação social, psicológica, cultural, a gente precisa entender e tratar. Então,
a gente pode ter fatores hereditários, a gente pode ter fatores genéticos, isso precisa ser estudado para a gente conhecer a neurociência na área da criminologia hoje, talvez a ciência que mais contribui para a compreensão do crime. Então, hoje em dia, na Europa, nos Estados Unidos, eles tentam compreender o funcionamento do cérebro humano. Então, qual a diferença do funcionamento do cérebro humano de um criminoso, de uma pessoa violenta e de uma pessoa que não é violenta, que não comete crimes? E a neurociência vem avançando muito nessa área. A gente tem que buscar esses estudos e ver o que a gente consegue trabalhar em políticas públicas a partir desses estudos para essa primeira grande área da compreensão das causas mais profundas da violência e da criminalidade humana. Esse é um ponto que demora para ter algum impacto, algum efeito social perceptível nas ruas, mas que a gente precisa tratar. E se o poder público não tratar disso, se o meio acadêmico não se preocupar com isso, se as pesquisas nas universidades brasileiras não tratarem do crime, o principal problema brasileiro hoje fica desassistido ou fica na mão de aventureiros, vendedores de fumaça. Então, assim, o meio acadêmico precisa estudar o crime e o criminoso de uma maneira séria e buscando esse referencial aí em outros países na área da criminologia. Mas é evidente que até esses resultados, essas pesquisas, essa compreensão, gerar os seus efeitos em políticas públicas, da educacional, de formação, de melhoria dos vínculos sociais, isso aí vai levar anos, talvez gerações, mas de qualquer maneira a gente tem que começar, a gente tem que fazer isso. Mas enquanto isso a gente não pode ser vítima. Então tem a segunda área da segurança pública, que é a prevenção situacional do crime, ou seja, eu não quero ser vítima. Não importa fator, causa de criminalidade, porque alguém é violento, porque assim, eu não quero ser vítima. Então, quem está assistindo a gente fala assim, eu não quero saber por que o cara se transformou num homicida, num estuprador, eu quero que a minha filha não seja estuprada, eu quero não ser morto quando eu sair na rua. Então, assim, esse daí é balela. Mais ou menos. Não é balela, mas eu entendo que a gente não pode ficar só discutindo isso. Sim, a gente tem que... Não é balela porque a gente tem que fechar as torneiras. Então não adianta a gente prender os criminosos que hoje existem, a torneira dos novos criminosos está jorrando ali, porque a gente daí vai sempre perder e o futuro é ruim, né? O futuro não indica que a gente vai ter uma diminuição da criminalidade. Mas, segundo a grande área da segurança pública, prevenção situacional do crime, ou seja, a gente não pode ser vítima. E é isso que a população quer. A gente não pode ser vítima. E aí existem diversas estratégias de segurança pública e políticas de segurança pública que fazem com que o crime não aconteça. Ou seja, ele simplesmente deixa de acontecer e a gente nem percebe que existe um trabalho da segurança pública em cima disso. Mas aí existe a criminologia também, uma área da criminologia que se chama criminologia ambiental. Ela justamente estuda as circunstâncias propícias para o crime acontecer e vai tirando essas condições para o crime acontecer. Um pouco na lógica econômica, assim, ela vai aumentando o custo do crime, né? Porque daí ele tem um benefício sempre para o crime, e a gente vai aumentando o custo e daí já não vai sendo valendo tanto a pena delinquir. Sim. Então a gente vai colocando policiamento nas áreas onde existe maior criminalidade, nos horários que existem mais crimes, a gente vai analisando os diferentes tipos de crimes que existem no município, e aí a gente vai trabalhando aqueles crimes com operações específicas para combater, dificultar, aumentar o custo do cometimento daquele crime. A gente vai trazendo uma polícia que aumenta a sensação de segurança para a população de bem e vai trazendo maior insegurança para o criminoso. Então é o que a gente geralmente tem na segurança pública. A segurança pública tradicional, ela atua nessa segunda grande área, que é a da prevenção situacional do crime. Quando a gente não consegue prevenir o crime, a gente vai para a terceira área da segurança pública. O crime aconteceu. Aí a gente precisa da investigação policial e de toda a persecução penal para que esse criminoso efetivamente tenha uma pena. Então a impunidade, de alguma maneira, ela contribui também para a criminalidade, porque quando ele vence essa segunda grande área da segurança pública, entra na terceira grande área, ele não pode passar por ela. Ou seja, ele tem que ser identificado e punido. Então essa terceira grande área da segurança pública envolve tanto a investigação policial, a investigação criminal, que é o que geralmente a polícia civil faz, e a gente vê daí nos filmes, que é basicamente buscar as circunstâncias de como o crime aconteceu e quem o cometeu, quem é o autor daquele crime. E aí, ter todo um processo penal e a aplicação de uma pena no final. Essa é a terceira grande área da segurança pública. E a quarta área da segurança pública é a questão da punição, efetivamente. Ou seja, qual o melhor modelo de sistema penitenciário? Como que a gente vai punir esse criminoso?
qual a função primordial da pena? A gente quer uma pena só para neutralizar esse indivíduo, ou seja, o tempo que ele estiver preso, ele não comete crimes. Pouco importa se vai ter ressocialização, vai ter prevenção geral, específica, tal. Enquanto ele estiver preso, a gente não tem aquele cara cometendo crime. Ou a gente quer efetivamente retribuir, ou seja, trazer uma igualdade na balança da justiça, se vingar desse indivíduo que ofender um bem jurídico importante da sociedade e daquela vítima específica. Ou a gente quer utilizar a pena como uma prevenção geral para dizer não cometam crimes, porque o crime tem como consequência isso aqui, você ficar preso, você sofrer. Então, assim, a gente tem que entender bem a função primordial da pena e o que contribui mais para a sociedade, para a diminuição da criminalidade, e qual o melhor modelo de sistema penitenciário. Porque senão também o ciclo não se completa para a segurança pública efetivamente ter a sua atuação concreta de diminuir os crimes na rua, que é o que importa. Então daí a gente não pode aplicar uma pena e a gente ter depois criminosos piores saindo do sistema penitenciário, porque daí o sistema claramente não está funcionando, né? Então é complexo, mas a gente já começa a diminuir essa complexidade. Antes parecia vários fatores, várias circunstâncias, a gente não sabe muito bem atuar. Bom, agora a gente sabe que a gente tem que atuar nessas 4 grandes áreas. E precisam de políticas públicas nessas 4 grandes áreas, e elas têm que estar integradas. Então não adianta a gente ficar só atuando nessa segunda grande área, que é o que geralmente se faz. A gente atua na prevenção situacional do crime, mas a gente não pensa depois que o crime acontece, no melhor modelo de persecução penal, e muito menos no que... qual o melhor modelo de punição para aquele que é criminoso, efetivamente criminoso. E muito menos porque alguém se torna criminoso, ou seja, nessa primeira grande área. Então, quando a gente deixa essas outras áreas da segurança pública sem uma política pública, sem uma discussão séria, sem pesquisa acadêmica, sem as universidades participando desse processo, sem os pesquisadores brasileiros estudando seriamente, sem viés ideológicos, sem uma conotação de uma escola tão somente, ou de uma doutrina que acaba que às vezes é adotada e tenta daí fazer com que tudo se encaixe dentro daquela caixinha da teoria e da bandeira ideológica que se defende. Quando não existe esse trabalho científico sério nas 4 grandes áreas, a gente fica um pouco perdido. E daí, como há uma exigência de respostas rápidas, sim, a segurança pública se concentra nisso. Bom, vamos evitar logo os crimes que estão acontecendo aí e, bom, espera terminar o mandato e daí vamos dizer que a gente diminuiu um tanto, uma porcentagem, e a gente vai tentar se eleger novamente a partir de um discurso de que a segurança pública está no bom caminho. Não está. Não está. A gente precisa tratar isso de maneira séria e de longo prazo, evidente, imediato, porque, como eu falei, eu não quero sair daqui e ser vítima, você não quer sair daqui e ser vítima, nossos filhos estão nas ruas e a gente não quer que eles sejam vítimas, mas não pode ser só isso, porque isso não faz a gente sair do lugar. Né? Então... e a bagagem desses profissionais, como vocês que estão atuando frente a essas diversidades da segurança pública, eu vejo a importância da parte teórica, da parte de estudos, mas da parte prática também, anterior ao cargo que vocês estão ocupando, porque realmente é um complexo de pensamentos, de realidades, de cultura, né, de uma sociedade que é ao mesmo tempo tão próxima e tão distante, né, nessas suas diversidades. Mas a questão da tecnologia atual tem contribuído para a atuação na segurança pública? Sim. A tecnologia vem ganhando um papel, uma função de destaque na segurança pública, justamente porque as grandes cidades do mundo, hoje, elas têm a hipervigilância, ou seja, elas têm câmeras em vários pontos da cidade, ela tem o controle, o cercamento digital da cidade, então ela sabe exatamente os veículos que entram na cidade, ela sabe exatamente as pessoas que chegam na cidade, seja no aeroporto, na rodoviária. Então ela faz esse cercamento da cidade, identificando efetivamente os veículos que estão dentro da cidade e as pessoas que estão dentro da cidade. E o que está acontecendo nas ruas. Então a tecnologia contribui, porque a gente já não precisa e nem conseguiria ter um policial em cada rua ou em cada esquina, a gente consegue ter câmeras analíticas
com inteligência artificial, que vão identificar se tudo está dentro da normalidade na cidade, se tudo está andando bem, ou seja, o trânsito está fluindo bem, os pedestres estão em segurança, não existe nenhum objeto suspeito abandonado na rua, pode ser uma bomba, pode ser entorpecente, pode ser alguém que tenha esquecido alguma coisa. Então a gente consegue, com essa tecnologia das câmeras, identificar esses objetos e gerar alertas no centro de comando e controle. Então aí sim o policial humano, a partir daquele alerta da câmera inteligente, verifica a situação e desloca, se for necessário, uma equipe policial para uma situação específica. Então hoje a gente trabalha muito com o policiamento direcionado para um problema específico e para a solução daquele problema específico. É a mesma coisa se a câmera indica que uma pessoa está caída na rua. Então, quando uma pessoa está na rua deitada, vai aparecer o alerta e aquela câmera vai identificar o que aconteceu. Foi uma pessoa que tomou um tiro? Foi um idoso que tropeçou e caiu, precisa de socorro imediato? É uma pessoa em situação de rua que está ali dormindo? São crianças que estão brincando de deitar na rua? Então ele consegue ter esses alertas a partir da tecnologia e escolher como resolver aquele problema específico que aparece na tela. Então a principal contribuição da tecnologia é isso, é a gente conseguir monitorar as cidades e o bom funcionamento do dia a dia das pessoas. Mas é evidente que não é só, né? A gente consegue, com a tecnologia, com os softwares, entender as melhores soluções através de inteligência artificial. Então a gente consegue ter soluções ou propostas de soluções muito mais rápidas do que o cérebro humano conseguiria pensar. E talvez demorasse muito para chegar, e a inteligência artificial já consegue fazer isso por nós de uma maneira rápida, ainda que a gente precise olhar com um olhar humano para essas soluções, e a decisão é sempre do ser humano, nunca da inteligência artificial, mas ela nos ajuda com as opções, né? E com os direcionamentos. E além disso, na terceira grande área, aí, vamos chamar da investigação, aí é infinito o uso e a importância da tecnologia. A gente tem softwares de análise de vínculos que permitem a gente fazer ligações que com o cérebro humano talvez a gente nunca chegasse. Ela permite que a gente analise grandes volumes de dados e de bancos de dados diferentes, fazendo a conexão para possibilitar uma investigação ou uma linha de investigação, ou até identificar efetivamente o autor de um crime. Ela consegue buscar nas redes sociais, na internet, o perfil das pessoas. Então a gente consegue utilizar hoje a tecnologia em todas as áreas da segurança pública, e isso traz um avanço que se fosse só com o cérebro humano e com o trabalho humano ali, de pensar, de escrever, de pesquisa, como tradicionalmente se fez a ciência, a gente demoraria muito tempo. Então a tecnologia permite que a gente tenha saltos, avanços aí significativos. Muito bem, essa é uma parte importante aqui da nossa entrevista com o Dr. Rafael Viana. E agora nós vamos sair um pouquinho, ou não, vamos aprimorar a parte da segurança pública e vamos falar da Secretaria de Defesa Social e Trânsito do município de Curitiba, né? Essa pasta que está nas mãos do Dr. Rafael, que agora já pode, né, compartilhar conosco alguns dos projetos, políticas, o que nós temos em andamento hoje em Curitiba, doutor? A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, ela atua basicamente em 4 áreas. Então é a de segurança pública, principalmente com as políticas públicas de segurança e com a Guarda Municipal. Então a Guarda Municipal está dentro da Secretaria de Defesa Social e Trânsito. Como o próprio nome diz, o próprio trânsito. Então o trânsito hoje de Curitiba está dentro da Secretaria de Defesa Social e Trânsito. Então, toda a parte de semáforos, radares, pintura das vias, decisão de direção de vias, de cruzamentos, tudo está dentro dessa pasta, uma superintendência grande dentro da Secretaria. A gente tem a Defesa Civil, também dentro da Secretaria, que é a questão de prevenção de desastres naturais, alagamentos, inundações, e ao mesmo tempo o suporte quando existe alguma situação emergencial
na cidade, e a questão da Coordenadoria de Segurança das Edificações, que é um grupo de aproximadamente 40 engenheiros que fazem vistorias em toda a cidade para ver se tem prédios que podem desmoronar ou ocasionar algum dano às pessoas. Então, é um trabalho em 4 áreas bem específicas, mas complementares, porque isso está dentro da defesa social. Então, o trânsito é essa defesa social, é a mobilidade, é a locomoção, mas ao mesmo tempo trazer segurança para as pessoas se locomoverem na cidade, tanto para o pedestre, quanto para o motorista e para as coisas funcionarem bem na cidade. Da mesma forma que a defesa civil, por questões óbvias, daí a gente não quer que exista inundações, alagamentos, quedas de árvores, mas os fenômenos naturais existem e a gente precisa ter uma cidade resiliente, que saiba como lidar com esses problemas, prevenir esses problemas e, quando eles existirem, se recuperar rapidamente para voltar ao seu funcionamento normal. Daí a Coordenadoria de Segurança das Edificações, a COSED, como se fala no dia a dia, ela tem um papel fundamental, pouquíssimo visto, muita gente nem sabe da existência dessa coordenadoria, mas eles vão fazendo, esses engenheiros, um trabalho silencioso de prevenção. E quando existe desabamento, desmoronamento, tal, eles vão lá e, com o poder de polícia, eles podem interditar o local, eles podem, inclusive, determinar a demolição de prédios que se estiverem colocando em risco a sociedade. Então, uma função importantíssima. E a Guarda Municipal, que é o mais visível da segurança pública e da secretaria como um todo. Então, a gente tem essas 4 áreas de atuação, e dentro dessas 4 áreas, no meu planejamento estratégico, eu desenhei 5 programas. O primeiro programa foi nomeado como Curitiba Segura, e a gente tem como objetivo ter uma cidade efetivamente pronta para enfrentar os problemas que vão surgir, que existem, e de forma segura. Então a gente tem ações, projetos na área de defesa social, com educação da população, treinamento da população, acompanhamento das melhorias necessárias nesse campo de evitar alagamentos, inundações, desabamentos. Então a gente trabalha aí com a COSED, com a Defesa Civil, em diversos projetos preventivos, e ao mesmo tempo essa parte educacional de treinar a população para saber como enfrentar essas questões quando surgem. Também dentro desse programa a gente tem a vizinhança solidária, a ideia de aproximação com os consegues. Então o primeiro simpósio dos consegues, que foi recentemente, está dentro desse programa, porque a gente tem que aproximar a segurança da população, fazer com que a população entenda que ela faz parte também da segurança pública. Existem daí estratégias dentro da criminologia muito bem estabelecidas e comprovadamente eficazes. Uma delas se chama endurecimento dos alvos, ou endurecimento das vítimas, porque as pessoas têm que se tornar alvos mais difíceis, vítimas mais duras, justamente para aumentar o custo do crime e fazer com que muitos não sejam vítimas, porque vai tirando a oportunidade do crime acontecer. E isso exige essa participação social. Sempre tem a contribuição do poder público, evidente, mas é impossível fazer segurança pública só com polícia, sem a participação da população. Então, os consegues têm esse papel, a gente tem que trabalhar isso para ter um direcionamento adequado dessa potência que são os consegues, e que muitas vezes não são utilizados da maneira mais adequada, ou pelo menos mais eficaz. Então a gente vai trabalhar isso. A criação do Conselho Municipal de Segurança aqui no município, um pouco é isso, essa aproximação, com essa ideia geral da gente ter uma Curitiba segura, uma cidade segura. Então esse é o primeiro programa. O segundo programa dentro da secretaria é o a gente chamou de Muralha 2.2, fazendo uma referência ao século 22, já que a muralha digital é isso, esse encaminhamento da segurança pública para o próximo século. E cada vez mais vai ter tecnologia, e a muralha digital é uma realidade aqui em Curitiba. Então a gente vai melhorar os softwares hoje disponíveis na muralha digital, trabalhar com mais inteligência artificial para que cada vez a gente tenha automatizado tudo que ela pode dar para a sociedade e para a segurança pública, que a gente consiga
com o tempo também ter um trabalho preditivo do crime, ou seja, antecipar situações que indicam que um crime está para ocorrer naquele local, naquele horário, ou com determinadas pessoas, e se antecipar esse crime. Existem softwares hoje que já fazem isso, inteligências artificiais que já fazem isso, e trazer alguns equipamentos para dentro da muralha digital, que daí envolve drone, com a criação de um grupamento aéreo dentro da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, que vai atender todas as áreas da Secretaria, porque os drones hoje conseguem atender todas as áreas, não é só a questão da segurança pública, do combate ao crime. A gente vai ter, a gente estuda hoje policiais robôs, e aí tanto o cão robô, que hoje já está mais difundido para o grande público, quanto policiais robôs mesmo, que consigam fazer o monitoramento de vias da cidade, calçadão, parques, pontos turísticos, com câmeras analíticas, com sensores de presença, com detectores de fumaça, de drogas, com reconhecimento facial, com atendimento ao público. Então, assim, os policiais robôs hoje já vêm ganhando uma certa concretude em outros países, e acho que Curitiba está na vanguarda com esse projeto da Muralha 2.2, que vai ser com certeza uma das primeiras cidades do mundo que vai trazer essa realidade aí futura para o Brasil. Então, assim, é uma realidade já em algumas cidades, mas aí a gente tem pouquíssimas cidades, mas assim, é algo que já é pensado, já é visto, as cidades do futuro caminham para isso, essa utilização de robôs para a área da segurança pública, e Curitiba não pode ficar atrás, não vai ficar atrás, porque ele ajuda muito nessa prevenção do crime. E cada vez mais a gente vai tendo dificuldades aí de ordem previdenciária, orçamentária, financeira, e a tecnologia vem um pouco para minimizar a falta aí que muitas vezes a administração pública vai encontrar, né? Então a gente tem que efetivamente pensar isso, está sendo pensado dentro da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. A terceira área é uma área que a gente tem voltado, um programa que a gente tem, melhor, voltado especificamente para a Guarda Municipal. A gente nomeou como GM mais 40 anos, mas agora a gente já podia até falar Polícia Municipal mais 40 anos, né? Então a Polícia Municipal agora, ela, como Guarda Municipal, ela completa 40 anos no próximo ano, 2026, e agora ela vai ter mais 40 anos que a gente tem que pensar agora, imediatamente, como Polícia Municipal. Então a gente vai fazer um planejamento estratégico da Polícia Municipal de Curitiba, a gente vai ver os objetivos estratégicos, onde que ela pode chegar, quais são as suas potencialidades, quais são as suas fraquezas, onde que precisamos atuar, aí construir essa instituição e essa identidade realmente da Polícia Municipal de Curitiba, porque a Guarda Municipal é muito forte, ela tem uma tradição, tem uma história, mas a gente precisa agora pensar os próximos 40 anos como Polícia Municipal. O que a gente vai fazer, quais as melhorias, o que a gente, como que a gente chegou até aqui, e para isso o planejamento estratégico é fundamental. Então, criação de uma identidade visual, criação do centro histórico, melhorias nas condições de trabalho, evidentemente, do que for possível, a questão das promoções que vão existir, novas contratações. Então, tudo isso está dentro desse programa Polícia Municipal agora mais 40 anos. Aí o quarto programa é um programa de trânsito, que seria um trânsito solidário em Curitiba. Ou seja, a gente precisa trazer a tecnologia para o trânsito, para a gente ter um melhor alinhamento dos semáforos, um controle melhor das vias, diminuição dos engarrafamentos, melhor posicionamento dos radares. Já começou, inclusive, agora uma medida do nosso prefeito Eduardo Pimentel com a sinalização dos radares, para que as pessoas realmente eduquem o seu comportamento ali para andarem dentro da velocidade da via e compreendam esse caráter educativo, efetivamente, do radar. Está fazendo várias fiscalizações e blitz com um viés, claro, de orientação no primeiro momento, mas também de fiscalização, porque as pessoas sabem as normas de trânsito, as regras
para se andar com veículos na cidade, e elas devem cumprir, porque isso passa pela lealdade social, ou seja, todos cumprem os seus deveres. Por que você não vai cumprir? Todo mundo tem que pagar os débitos, os impostos necessários para manter o funcionamento da sociedade. E daí alguns não vão pagar, alguns vão andar com dívidas e débitos de veículos de 80, 100 mil reais, como a gente vem aprendendo. Então, assim, há uma deslealdade social nisso, e a gente vai estar atuando dentro disso da fiscalização de trânsito. Tem diversos estudos de melhorias de vias, então, onde que cabe binário, onde que não cabe, onde que cabe uma nova lombada, onde que cabe um novo redutor de velocidade eletrônico, onde que precisa de melhor sinalização, estacionamento, para também... Então, o trânsito é complexo, porque ele envolve o dia a dia das pessoas, o comércio, lugar, vagas para estacionar. Então, tudo isso está dentro desse programa Trânsito Solidário e Tecnológico, que a gente quer trazer, então, essa tecnologia também da mobilidade urbana. E aí a quinta área, que seria um pouco do que eu falei, dessa compreensão mais profunda do que é viver em sociedade, do papel do Estado, do papel da polícia, do papel de cada cidadão, que ficou nomeado como Curitiba com Vida e Sentido. Justamente para a gente pensar qual o sentido de viver em sociedade, por que a gente vive dessa forma, por que existe o crime, para a gente lançar estudos aí das causas da violência, da criminalidade, e compreender que pessoas que entendem um sentido mais profundo da vida em sociedade e que buscam a felicidade dificilmente cometem crimes. Então a gente precisa trazer políticas aí de felicidade, de sentido de vida, para que no futuro a gente tenha mais criminosos do que a gente tem hoje surgindo. E com isso a gente caminha daí, talvez daqui a 100 anos, mas de qualquer maneira a gente tem que começar hoje, para que daqui a 100 anos os nossos descendentes tenham um mundo melhor do que o que vivemos hoje. Então, nesse programa aí, Curitiba com Vida e Sentido, que é um pouco abstrato ainda, a gente não tem projetos muito concretos, mas que caminham nesse sentido, da gente buscar a felicidade, buscar o sentido de vida, trabalhar com outras secretarias, evidentemente, não é um trabalho que só a Secretaria de Defesa Social e Trânsito vai conseguir fazer, mas de qualquer maneira a gente tem que liderar o processo que vai envolver desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, educação, saúde, com esse viés de que tratando e buscando políticas integradas nessas diversas áreas, a gente vai ter um efeito lá na frente de diminuição da criminalidade, ou seja, isso é segurança pública. Muito bem, uma secretaria realmente abrangente, porque são situações muito diferenciadas das outras, porque agrega defesa social, consequentemente segurança pública e trânsito. E muitas informações que foram passadas para nós agora, que vocês todos podem compartilhar, podem fazer realmente uso, porque elas agregam exatamente aquele pensamento inicial, que é a teoria, que é a busca da leitura, do estudo, do aprimoramento dela com a prática, é que consegue fazer valer todos esses projetos que foram aqui apresentados pelo Dr. Rafael Viana. E eu quero fazer uma menção muito especial também aos CONSEGs, do qual faço parte da área central, deixar aqui um registro especial ao coordenador estadual, Coronel Sherradi, que na Inloco sempre se fez presente por 2 anos, fazendo as lives aí na época da pandemia, trazendo informações relevantes para nós, e a nossa presidente do CONSEG da área central, Malu Gomes, que também atua assim de uma maneira muito parceira e muito eficaz, porque talvez, doutor, muitos não conheçam o que é o CONSEG, né? E ali, já vou lhe passar a palavra, mas adiantando, é um momento, é uma reunião onde nós podemos presenciar problemas, né, soluções, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, todos eles estão ali participando, Polícia Militar, participando conosco, né? A Secretaria de Defesa Social e do Trabalho, a FAS, para que cada um daquela região, por isso que são divididas em regiões,
possam trazer quais são as maiores dificuldades. E aí casa muito bem com essa última pasta que o doutor apresentou, de se pensar melhor em Curitiba. Então, o Conseg, ele traz isso e traz uma resposta. Pode apresentar um pouquinho do que é o Conseg, também para aqueles que nos assistem? Então, o Conseg é exatamente essa participação social, essa ligação efetivamente dos bairros, da realidade, porque a gente mora na nossa rua, no nosso bairro, a gente vai a pé no mercado, na igreja, visitar parentes, a gente vai na praça, a gente vai na panificadora, enfim, a gente frequenta o nosso bairro e a gente vê os problemas, as pessoas veem os problemas, né? E os policiais, sejam policiais municipais, militares, policiais civis, muitas vezes são cobrados como se eles não vivessem dentro dessa mesma realidade, dessa mesma sociedade. E eles enfrentam esses problemas, eles também muitas vezes não sabem como solucionar, como resolver. E às vezes são cobrados como se fossem pessoas que vivessem em outro planeta e que tivessem que dar alguma resposta, né? Então, quando a gente tem os Consegs, a gente tem essa participação dos policiais, dos agentes de segurança pública, dos moradores, e a gente vê essa proximidade e essa parceria nos problemas e também nas soluções. Então, eu acho que a gente tem que compreender bem o que são os Consegs e ter essa participação, porque muitas vezes aqueles que participam dos Consegs também são cobrados pela sociedade do bairro, que muitas vezes não vai na reunião por preguiça, por comodismo, ou porque acha que não vai resolver nada, tal, mas daí cobra nas redes sociais, daí cobra no WhatsApp, daí fica reclamando e fica exigindo soluções que, assim, a gente tem que resolver junto, a gente tem que construir junto, a gente vai tentar um jeito, vai tentar o outro. Então muita gente hoje em dia vem e fala assim, não, o problema do centro são os mendigos, os moradores de rua, né? As pessoas em situação de rua, usando o termo politicamente correto aí hoje em dia. Daí você fala assim, bom, me diga, isso aí te incomoda mesmo? É só você então, assim, que tá com isso. Assim, você acha que daí, se a gente tirar, resolve? Não, é isso que vocês têm que fazer. Bom, mas assim, isso daí é a mesma coisa, é chovendo molhado, né? Todo mundo assim, quer resolver esse problema, mas existe uma complexidade nisso tudo. Assim. Não, mas vocês têm que pegar e mandar para outro lugar. Bom, assim, isso não é a solução do problema, na verdade, isso é maquiar o problema, e daí é ser um egoísta de você pegar e espantar as pessoas da rua onde você mora para a rua do teu vizinho. Né? E daí isso pode ser ampliado, né, para a cidade do lado, para o estado do lado. Então, assim, isso não é uma solução de um problema, isso aí é assim, é aquele negócio, são pessoas que não querem se expor, pessoas que não querem participar da reflexão do problema e do trabalho que exige quando a gente sabe ou descobre o caminho a seguir. Então, e daí ficam criticando e falando besteira em WhatsApp, em redes sociais, e falando. Isso aí, na maioria das vezes, tem um efeito muito ruim, assim, que é desestimular os bons. Né? Os bons geralmente falam assim, quer saber, eu não vou ficar me expondo, eu não vou ficar trabalhando, se ninguém quer isso, e daí não vão, não conseguem. E daí não participam, e daí não assumem os cargos públicos que podem ajudar de alguma maneira, podem fazer uma diferença prática, porque essas pessoas vão puxando todos para baixo, assim, com as suas críticas, com os seus palpites furados e com as suas soluções mágicas, né? Como se fosse realmente, claro, vou com uma varinha mágica e vou fazer todas as pessoas em situação de rua de Curitiba desaparecerem ou se tornarem pessoas que têm a vontade de ter o que a gente entende como uma vida boa, né? Então, assim, não é tão simples assim, porque ali a gente tem pessoas que têm problemas mentais, a gente tem pessoas ali que têm problemas com vício em álcool e drogas, a gente tem pessoas que efetivamente não querem ir para outro lugar, elas querem ficar na rua, e aí como que você soluciona isso? O que você vai fazer com essa pessoa? Aí vem os mágicos, não, tem que matar, tem que jogar, tem que expulsar. Assim, bom, as pessoas estão sempre acima das coisas. Né? Então não é o meu incômodo visual que vai fazer com que a pessoa perca o seu valor intrínseco de pessoa. Né? Então, mas assim, tem pessoas que não entendem, que daí vão ficar criticando no WhatsApp, querendo que o poder público faça alguma coisa, ou que a polícia espanque eles para a rua do lado. Né? E daí tem pessoas que efetivamente precisam da polícia. Então, nessas pessoas na rua, efetivamente, a gente tem criminosos, pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas para cometer crimes. Né, e que se esconde também nesse. Esse precisa de atuação policial. Né? A polícia atua para identificar e efetivamente prender esses indivíduos que cometem crimes. Mas veja,
é uma parcela de todo o problema. A polícia não vai resolver todo esse problema, né? Então, tem pessoas que estão na rua por questões temporárias. Essa realmente a gente tem que identificar logo e ajudá-las. Então, tem pessoas que estão na rua porque têm vergonha de voltar para casa porque perdeu o emprego. Eu já presenciei pessoas honradas na rua que o homem perdeu o emprego, foi mandado embora, e ele tinha vergonha de voltar para casa e contar para a mulher e falar que não ia mais ter dinheiro para ajudar em casa. E aí ele não quis voltar. Claro, deixou a mulher e os filhos com problema também, foi um covarde. Mas, de qualquer maneira, assim, ele estava com vergonha. O que ele precisava? Da nosso apoio naquele momento de fragilidade e de dificuldade ali que ele estava, para justamente, bom, vamos procurar outro trabalho, vamos ajudar ele temporariamente, enquanto ele não volta para o mercado de trabalho. E aí, aqui em Curitiba, existem mecanismos da gente ajudar essas pessoas. Né? Mas essa identificação dos vários tipos ali, das várias classes que estão ali, de pessoas que estão nas ruas, essas categorias, elas estão sendo levantadas, elas vão sendo buscadas, as abordagens vão sendo feitas, mas isso envolve várias questões, envolve políticas públicas de saúde, questões de como a gente trata os nossos doentes mentais, as pessoas que têm problemas mentais, envolve questões aí de vícios, de tratamentos de longo prazo, de encaminhamento, de decisões judiciais que limitam também a atuação policial ou de assistência social. Enfim, é complexo, o problema é complexo. A gente precisa tratar da responsabilidade também das famílias, sim, né, que claro. assim, muitos deixam daí os seus parentes, seus entes queridos na rua porque ele tem problema mental. E aí ele fica vagando por Curitiba e as famílias... Então a gente faz também esse trabalho de localização das famílias, de trazer as famílias, de fazer um tratamento, fazer um acompanhamento, ou seja, a gente tem que reescrever a história da vida dessas pessoas e buscar novamente o sentido, para que elas entendam que há uma vida possível, além das suas, que tem sentido se viver, que a vida tem algo de um valor assim transcendente assim para mais desse mundo assim, dessas coisas que ele vê nas ruas e que ele vai perdendo a esperança, e de repente a gente trata com pessoas ali que estão esperando a morte. Exatamente, não tem sentido nenhum, tanto faz como tanto fez, vai perdendo a própria dignidade, né? Então assim, não tem dignidade nenhuma em morar na rua, né? Eu entendo que a gente não ajuda a diminuir as vulnerabilidades deixando essas pessoas na rua. Então eu também não sou daqueles que acreditam, não, ele tem o direito de viver na rua porque é um grande exercício da sua liberdade viver na rua. Isso é uma grande besteira, né? Tem gente que defende isso é uma grande besteira. Então assim, longe disso. Mas de qualquer maneira a gente tem que atuar sabendo que as pessoas são sempre maiores do que as coisas. Muito legal. E tudo isso, pessoal, pode ser tratado no Conseg próximo. Quem mora aqui, principalmente em Curitiba, região metropolitana, procura o Conseg mais próximo a você. Vá também apresentar tanto os desafios quanto as soluções que possam ser discutidas. E vamos discutir com as autoridades competentes. É isso, né, doutor Rafael? É isso aí. Então, pessoal, essa foi a primeira parte. Para quem curtiu, gostou, compartilhe. Nós tivemos o vídeo anterior também com o Dr. Rafael se apresentando e nós teremos ainda mais algumas particularidades para trabalhar com ele também por aqui. Até mais, pessoal!